Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Você que está com a sua Bíblia aí, abra em João, capítulo 8, versículo 12. Se você tem um smartphone, pode usar para abrir a Bíblia, tablet, mas eu vou pedir um favor a você. Use apenas para poder ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Deixa as mensagens do WhatsApp, do Instagram, do Snapchat e do Facebook para depois. Conecte-se com Deus agora. Conecte-se com Deus agora. É um tempo que nós precisamos estar ligados naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Eu não sou contra você usar o smartphone, o tablet na igreja. Eu só acho uma questão de desrespeito, não a mim, mas desrespeito a Deus. Quando você fica usando seu telefone, seu tablet, enquanto o culto está acontecendo, você está lá trocando kkks com alguém no WhatsApp, né? E eu penso que isso é um desrespeito a Deus, porque você não está levando a sério a presença de Deus. Deus está neste lugar. Deus está aqui, irmãos. Talvez você não esteja vendo, mas Ele está. E eu tenho certeza que Ele está aqui, porque Ele vive em nós. E precisamos respeitar, honrar, reverenciar o Senhor. Então, se você está usando o tablet ou o smartphone, faça a leitura da Bíblia, mas não navegue por outros sites, ou não vá em outros caminhos. Amém? Vamos lá. João capítulo 8, versículo 12. Jesus dizendo, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós estamos trabalhando algumas declarações de Jesus do Evangelho de João, quando ele usa a expressão eu sou. No domingo passado tivemos a oportunidade de aprender um pouquinho sobre a expressão eu sou o pão da vida. Entendemos que a nossa alma, a nossa vida tem fome e sede de Deus, e Ele se apresenta como aquele pão suficiente, que vem poder assim saciar a nossa fome e dizer que nós não precisaríamos mais comprar o pão, ou seja, encontrarmos assim uma outra resposta, porque em Cristo temos a única e suficiente resposta para a nossa vida. Hoje nós vamos estar trabalhando uma outra declaração de Jesus, que Ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, ou a luz para o mundo. A lâmpada que foi inventada por Thomas Edison, ela é nova. Tem 137 anos que nós temos essa invenção. Thomas Edison então desenvolveu, depois de várias tentativas, criou, aproveitando que Benjamin Franklin tinha descoberto sobre a energia elétrica, ele criou então uma forma de poder trazer a luz numa lâmpada, né, em forma de pera, a lâmpada incandescente. E aí então foi descoberto, e a partir dessa descoberta, todas as sociedades, o homem tem feito uso deste acessório que agora se torna imprescindível dentro das nossas casas. Claro que com a evolução, várias lâmpadas foram sendo aperfeiçoadas, né? Então hoje a gente tem lâmpadas de LED que economizam mais energia. Temos as fluorescentes que nós usamos aqui também no nosso espaço e muitos têm em sua casa. O fato é que com a invenção de Thomas Edison, há 137 anos atrás, o que aconteceu? Todo aquele uso de querosene, de óleo, para poder iluminar as nossas casas, iluminar as nossas ruas, se fez desnecessário. E aí então a gente percebe que o ser humano, o homem,
né, de maneira geral, ele não gosta ou ele não consegue viver bem no escuro. Aquelas pessoas que muitas vezes dentro de casa, quando falta energia e não tem luz, então o que acontece? Elas muitas vezes preferem nem sair do lugar, com medo de alguma coisa acontecer, como de fato já aconteceu comigo. Não que eu tivesse medo de sair do lugar, mas eu saí e acabei tropeçando em algumas coisas que estavam espalhadas no meio do caminho. O fato é que viver no escuro não é uma coisa muito boa. Se a gente desligasse todas as luzes aqui agora, ficasse tudo no escuro, muitos se sentiriam incomodados. Porque ninguém quer ficar no escuro. Nós queremos claridade, luminosidade. Primeira coisa, quando você chega em casa, quando você abre a porta da sua casa, é enfiar a mão no interruptor para poder ligar a luz, iluminar. Quando nós andamos por aí, a gente está no escuro, a primeira coisa que a gente faz é tentar arrumar um jeito de iluminar. Você já andou numa estrada onde o tempo estava muito fechado e você andando ali naquela estrada sem alguma coisa que pudesse te iluminar, e você andando, caminhando mesmo, como é difícil. Você não enxerga nada, você enxerga um palmo do que está à sua frente. Pode ser um buraco, pode ser um lago. E assim a gente vai vendo coisas que a gente percebe o seguinte: não tem como a gente se mover, se locomover no escuro. E aí eu aprendi que nós seres humanos temos necessidade da luz. E hoje em dia, mais do que nunca, nós dependemos da energia elétrica e da luz. Até os computadores agora, quando você trabalha determinados laptops, eles iluminam o teclado, para que você possa trabalhar num lugar onde tem pouca luz. Eles iluminam o teclado para que você possa ter o entendimento do posicionamento das teclas, num lugar onde tem pouca luz. O fato é que o ser humano, ele tem uma necessidade de andar ou de ser guiado por uma luz. Existem filmes que passam por aí dizendo, inclusive que falam a respeito da ideia: quando a pessoa morre, siga a luz, vai para a luz, vai para a luz. Porque entende que a luz é o lugar que vai trazer a luminosidade, o direcionamento e o clareamento de tudo que está ao nosso redor. Jesus Cristo, então, ele se apresenta para as pessoas dizendo que ele é a luz do mundo. Por quê? Porque o mundo em que vivemos está em trevas. O mundo em que vivemos está em trevas. Ah, pastor, como que está em trevas? Se a gente tem iluminação aqui na igreja, tem iluminação pública na rua, nós temos iluminação em casa, como que é isso? Como que o mundo está em trevas? A Bíblia, em 1 João capítulo 5, versículo 19, nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Toda a criação está sob o poder do mal, isto é, mantida em submissão ao diabo, que anda em trevas, que é o pai das trevas, podemos assim dizer, que é aquele que tenta expandir o reino das trevas. O mundo vive em trevas, em densas trevas da violência. O mundo vive em densas trevas dos relacionamentos quebrados. O mundo vive em densas trevas por causa do pecado. E aí faz-se necessário então observarmos que precisamos de um caminho, de uma luz que venha mostrar, iluminar, clarear a nossa visibilidade, para podermos enxergar talvez o nosso futuro e entendermos que temos algo muito especial preparado por Deus para a nossa vida. Jesus então se apresenta como a luz do mundo, porque o mundo está sendo destruído pelas trevas. Meu querido irmão, minha querida irmã, basta nós olharmos na mídia, basta você pegar o jornal e você vai olhar ali tantas coisas que identificam, trazem esta ideia de trevas. A violência que está crescendo no nosso dia a dia, o número de assaltos, jovens que estão sendo
mortos, né, em plena juventude, estão assim, perdendo a sua vida. Pessoas que estão disputando cargos, empregos com outras pessoas e maltratam, humilham, denigrem a imagem dos outros. Há uma corrupção generalizada, espalhada no nosso mundo, no nosso país, e a gente vê o que? Tudo isso é o toque das trevas, é aquele lugar onde está escuro, não existe direcionamento, ninguém sabe o que tem que fazer, para onde ir, como caminhar. O mundo jaz no maligno. Em Gênesis capítulo 6, versículo 12, a palavra de Deus diz que viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. É isso que o inimigo faz. Ele quer nos colocar num ambiente de trevas, onde nós não podemos enxergar o que está à nossa frente. Por isso da necessidade então, Jesus Cristo quando veio ao mundo, como resposta de Deus para o homem, e ele vendo a realidade na época dele, do povo que caminhava nas trevas, como ovelhas sem pastor, ele veio como luz para poder dar então um direcionamento, para poder clarear e mostrar para as pessoas que existe uma vida diferente para aqueles que servem ao Senhor. Jesus então se apresenta como esta luz, a luz para o mundo. E aí fica uma pergunta para todos nós: será que de fato nós estamos enxergando em Jesus esta luz? Ou estamos buscando algumas lamparinas, algumas luzes de querosene, né, por aí, tentando iluminar o nosso caminho? A palavra luz, ela aparece 23 vezes no Evangelho de João. Dessas 23 vezes, 21 elas fazem referência à metáfora acerca de Jesus. Jesus como luz. Jesus como luz. Porque é claro isso, né, irmãos? É uma metáfora. Que talvez a gente fala Jesus é a luz, o pessoal fica pensando, será que Jesus é uma lâmpada de 127 watts ali? Como é que é? É uma metáfora dizendo a respeito da luz, de iluminação para a vida. Então, a luz, 21 vezes se referem a Jesus. Quando ele disser ser a luz do mundo, ele quis dizer que é a solução para as trevas em que o mundo está. João, capítulo 1. Pode abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 1. Versículos 4 e versículo 5. Primeiro capítulo de João vem declarar a respeito da pessoa de Deus, falando de Jesus Cristo como verbo, como a palavra, como o logos de Deus revelado ao homem. Aí no versículo 4 ele fala assim: nele estava a vida. Nele estava a vida. Nele quem? Jesus. Por que nele estava a vida? Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A luz, nele estava a vida e era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. É o versículo 5. Mostrando que a ideia de luz não é simplesmente a ideia de clarear, a ideia de simplesmente iluminar. Quando Jesus se declarou dizendo, eu sou a luz do mundo, ele também estava dizendo assim, eu sou a vida que o mundo precisa. Eu sou a vida que você precisa. Eu sou a vida abundante. A palavra grega usada é zoe, significa uma vida plena, abundante, que você precisa. Porque no próprio Evangelho de João, ele diz que o inimigo que tenta espalhar as trevas, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio matar as nossas expectativas, roubar os nossos sonhos e destruir o nosso relacionamento com Deus. Mas Jesus então se apresenta, eu sou a luz do mundo. E esta luz é a vida que vocês precisam, é o que vocês necessitam. Por isso que a Bíblia diz
em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que o nosso Salvador, Cristo Jesus, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E Apocalipse capítulo 1, versículo 18, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. É uma afirmação a respeito de Jesus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E ele vem nos dar então a garantia que ele destruiu a morte e trouxe luz à vida. É por isso, irmãos, que ficamos tristes no nosso coração, junto com a família, pela perda de um irmão que partiu. Mas nós temos a certeza e a plena convicção que este irmão, crendo no Senhor Jesus, ele está agora diante da luz toda poderosa, porque é a luz que trouxe a vida. Jesus se apresenta como essa luz porque ele é a própria vida que nós necessitamos e a certeza que precisamos. Ninguém quer andar em trevas, ninguém quer viver às escuras. Precisamos da luz para direcionar a nossa vida. Quem segue a Jesus não anda em trevas, pelo contrário, tem a luz, encontra a luz. Jesus é a luz do mundo e derrotou a morte. Entretanto, as trevas só são dissipadas onde a luz está presente. Para sermos livres das trevas e da morte, precisamos nos aproximar da luz. Você já teve aquela sensação, quando você vai de manhã cedo e o sol já está brilhando e o seu quarto está todo escuro, quando você abre um cantinho da janela e aí você percebe a luz entrando? Como que a coisa acontece? Vai dissipando as trevas, né? E você vai observando várias coisas ali, né? Tem aquelas poeirinhas que ficam ali, né? Por causa do reflexo da luz, você vê que tem umas poeirinhas. Mas muitas vezes eu já estive observando, muitas vezes o quarto estava frio, e aí você abre um pouquinho a janela, a luz do sol entra, e quando entra eu fiquei da cama assim observando, você vê como se fosse uma fumacinha subindo, né? A ideia do vapor, né? Que ele vai aquecendo, vai dissipando as trevas. Jesus é essa luz que quer dissipar as trevas que estão muitas vezes impregnadas no seu coração, na sua vida, meu irmão. Muitas vezes você anda nesse mundo às cegas, às escuras. Você faz as coisas tentando encontrar a luz para a sua vida, a luz que dê significado à sua vida, e você não encontra. Muitos talvez tenham buscado isso nas drogas, infelizmente. Muitos têm buscado em relacionamentos extraconjugais. Muitos têm buscado na falta, talvez no trabalho excessivo. Vou trabalhar, que é a coisa mais importante, vou trabalhar. E vai buscar um trabalho. Muitos têm buscado talvez a luz, pensando que o dinheiro pode trazer assim a luz, que pode trazer a plena satisfação para a sua vida. Não estou dizendo que o dinheiro não é bom, não estou dizendo que você trabalhar não seja bom, mas eu estou dizendo que isso não é suficiente para tapar, ou para cobrir, ou para iluminar o vazio que existe no seu coração. Porque o vazio que está no seu coração, na sua vida, só a luz de Cristo, que vai dissipar as trevas, vai desimpregnar aquelas coisas nocivas que estão agarradas em você, vai trazer uma nova perspectiva de vida. Quando Jesus se apresenta como luz, ele mostra para aqueles doutores da lei, que ficavam preocupados com a religiosidade, mas não estavam atentos à essência da palavra, da lei. E Jesus estava dizendo: olha, eu sou a luz do mundo, que veio abrir e iluminar os olhos, para que todos possam enxergar que Deus está presente. Eles ainda mantinham a crença que Deus estava atrás de uma cortina, lá no templo, no lugar que eles chamavam de Santo dos Santos.
Jesus então se apresenta como esta luz que vai dissipar as trevas. Mas para que isso possa acontecer, é necessário que nós venhamos crer em Jesus. É necessário que nós venhamos crer no Senhor. Crer em Jesus não significa apenas saber na história que veio Jesus Cristo e a história ficou dividida em antes e depois de Cristo. Crer em Jesus significa confiar. Crer em Jesus significa você entregar, depender do Senhor. Isso é crer. É uma atitude que vai além do saber. Porque muitas pessoas sabem a respeito de Jesus. Muitas pessoas já ouviram da história de Jesus. Quantas vezes no Natal se conta a história de Jesus? Na Semana Santa se conta sobre o momento da morte, da crucificação de Jesus e também da sua ressurreição. Muitos sabem, mas crer é diferente. Para que de fato essa luz possa fazer diferença na nossa vida e nós venhamos não só receber essa luz, mas também brilhar, mostrando para o mundo a luz de Cristo que está em nós, precisamos crer em Jesus, precisamos confiar em Jesus, precisamos depender de Jesus, entregar tudo nas mãos de Jesus. É isso que a palavra nos ensina. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de fazermos algo diferente, de estarmos nos juntando com outros irmãos da nossa denominação e caminharmos pela praia, compartilhando amor. E eu percebia que muitas pessoas que recebiam ali um folheto, um panfletinho, muitos pegavam, olhavam, mas eu já sei quem é Jesus, e botavam no bolso. Nem lia a mensagem que estava por trás ali do panfleto. Exatamente porque eles pensam que só conhecer o Cristo da história é suficiente para a vida deles. E eles continuam muitas vezes em trevas, buscando respostas em lugares onde eles não vão encontrar as respostas que são suficientes para a nossa vida. Foi nesse sentido então que Jesus aparece para aqueles discípulos, para aquela multidão, e no capítulo 8 ele diz: eu sou a luz do mundo. João capítulo 3, versículos de 19 a 21 nos diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Na leitura desse texto, a gente já tem uma outra declaração aqui interessante, que as trevas é um lugar de mentiras, de enganação. Porque o texto nos fala, aquele que se aproxima da luz, ele pratica a verdade. E ele entende que a verdade é algo libertador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecer aqui usado na expressão do grego não é o conhecer do saber, mas é aquele de experimentar. Experimentar então essa verdade que é manifestada na luz de Cristo. E aquele que pratica esta verdade, que aproxima-se da luz, então as obras dele serão manifestas porque elas são feitas em Deus. Há a aprovação de Deus. Mas o texto é claro também em dizer que a luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo e declarou: eu sou a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você tem andado em trevas ou em luz? Você tem se apaixonado ou se aproximado da luz, de modo que as suas obras sejam reveladas? Ou você tem se escondido nas trevas para que ninguém veja o que você está fazendo?
São perguntas que só você pode responder, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu prezado ouvinte. São perguntas que só você pode estar dizendo, porque é uma autoavaliação. Quantas vezes você tem escolhido o caminho das trevas? E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Os convites para os caminhos das trevas, eles estão à nossa porta todos os dias, todos os momentos. É um convite para traição, é um convite para você poder fazer alguma coisa errada, é um convite para você poder falar mal de alguém, é um convite para você poder estar desprezando e humilhando uma pessoa, é um convite para você muitas vezes se ensoberbecer, ou seja, achar que você é o máximo e os outros não prestam. Está sempre aí, por aí, e ele bate na nossa porta todos os dias. E quando a gente abre a porta, em vez da luz entrar e iluminar, a nossa vida fica em trevas, cercado pelas trevas. Mas Jesus também diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não invade, Jesus não arrebenta a porta e sai entrando casa dentro. Ele bate. Agora quem decide é você. Você decide se você vai abrir a porta. Tem gente que abre a porta e fica olhando Jesus pela greta da porta, mas não deixa Jesus entrar. Não deixa Jesus entrar e mudar a história da sua vida. Prefere ficar olhando Jesus pela greta da porta. É exatamente aquelas pessoas que dizem que conhecem Jesus, mas não creem nele. Agora, quando você abre a porta do seu coração e ele entra, a luz então entra na sua vida. Ela vai dissipar as trevas que muitas vezes estão trazendo angústia, amargura, tristeza na sua vida. E Jesus disse que ele vai estar ceando. É um momento de comunhão, é um momento de festa, de celebração. Ele vai estar com você. Já pensou que coisa maravilhosa? Você e Jesus sentado numa mesa, tomando um café. Aquele café com canela gostoso, quentinho, né? Uma torradinha. Tenta imaginar essa cena. Agora transporta isso na vida para o seu coração. Jesus entrando na sua vida, na sua história, estando com você, olhando para você. Porque você é especial para Jesus. Você é especial para o Senhor. Por isso que ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a gente escolhe fazer as coisas erradas. Muitas vezes nós escolhemos fazer as coisas erradas, e quando tudo dá errado, a gente coloca a culpa em Deus. Quando a gente escolhe fazer uma coisa e a coisa dá certo, eu fui bom, eu planejei, eu me organizei, sou bom. Mas quando você escolhe fazer uma coisa e a coisa dá errado, e não era legal para você, mas deu errado, Deus é culpado. Oh Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? Oh Deus, por que você deixou quebrar minha perna? Oh Deus, por que você deixou eu perder meu emprego? Oh Deus. E aí agora a culpa é de Deus. A gente tenta justificar os nossos fracassos, os nossos erros em Deus, dizendo: Deus é o culpado. Nós nos esquecemos que nós fazemos as escolhas. Por isso que Jesus falou: eu vou estar à porta e vou bater. Se você escolher abrir a porta e permitir que eu entre, eu vou entrar. Vou cear com você e você comigo. Vou iluminar a sua vida. Toda vez que eu falo sobre a ideia de luz, eu me lembro da parábola daquela mulher que perdeu uma moeda dentro de casa. Era uma mulher que tinha um conjunto de 10 moedas. E no meu entendimento, fazendo uma pesquisa na cultura, no texto, né, aquelas moedas, elas tinham um valor monetário. Só que um conjunto de 10 moedas, que muitas vezes era preso na testa de uma mulher,
significava algo mais. Não é só a questão do valor monetário, mas tinha ali algo de um compromisso, tipo de um noivado, alguma coisa assim, um compromisso sério. E aquela mulher então perde uma moeda daquelas 10 dentro de casa. Ela poderia ter feito o quê? Não, vou ficar com as 9 aqui, vou ali fora, pego outra moeda, coloco. Mas o que ela fez? A Bíblia nos diz, lá em Lucas capítulo 15, que aquela mulher, ela abriu a porta, a janela, ela iluminou a casa dela, ela acendeu lá as candeias, né? Iluminou a casa dela. A gente tem que lembrar o seguinte: naquela época não tinha piso como nós temos hoje, não. Era um barro batido misturado com pedra. Então não era uma coisa muito simples. E aí então ela ilumina a casa dela. E ela faz uma verdadeira faxina, arrumando, desarrumando, desarrumando e arrumando, até que ela encontra a moeda perdida. Mas isso só foi possível a partir do momento em que ela tomou a iniciativa. Ela saiu, ela não aceitou o caos como normal, e ela saiu então daquela situação. E ela iluminou a sua casa para encontrar a moeda perdida. A luz se fez necessária para que ela pudesse encontrar aquela moeda, que tinha um valor muito mais do que um valor econômico. Era algo significativo para a vida e para o coração dela. Uma história que Jesus contou. E ele diz que muitas vezes nós, seres humanos, precisamos dessa luz, que é o próprio Cristo, para iluminar a nossa vida, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, queridos amigos, ouvintes que estão aqui nessa noite, o mundo jaz no maligno porque as pessoas escolheram andar em trevas, mas você pode escolher andar na luz. Talvez você tenha que fazer um autoexame para ver aquilo que muitas vezes na sua vida tem se tornado trevas. Talvez você precise confessar cada pecado a Deus, para poder assim receber o perdão e a purificação. 1 João capítulo 1, versículo 9 nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós compactuamos com o pecado, nós vivemos em trevas. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos abrindo a porta do nosso coração, dizendo: Senhor Jesus, ilumina a minha vida, ilumina o meu coração. Talvez exista uma área de trevas na sua vida que tem a ver com relacionamentos. Talvez tenha uma pessoa que você tem que ir lá pedir perdão a ela por alguma coisa que você fez ou que você falou. Talvez tenha uma pessoa que você tem que perdoar. Ah, mas como é que eu vou perdoar? Ele me magoou, ele não veio pedir perdão. Talvez você tenha que perdoar tomando a iniciativa, porque quando você perdoa tomando a iniciativa, você tira um peso das suas costas. Você coloca isso diante de Deus. O perdão é curador. Porque muitas vezes nós